Ativismo é todo o esforço que serve para tentar promover uma mudança na sociedade. Esse esforço pode se dirigir para uma mudança na política, na sociedade, na economia, em qualquer coisa. E o ativismo ele pode ser realizado de diversas formas. Às vezes, só bater um papo sobre um problema ou sobre alguma coisa que é importante para um grupo da sociedade pode sim ser considerado ativismo. E os podcasts dessa semana do 365 Podcasts são podcasts que têm aí o seu viés de ativismo. A ideia de fazer uma semana de podcasts com viés de ativismo veio para compartilhar e ajudar a campanha de ativismo na web que começou lá com a Aline Hack no podcast Olhares Podcasts. Falo sobre isso um pouquinho mais tarde. Mas a ideia aqui é trazer podcasts que tenham dado voz a algum grupo que precisa de uma voz. Não porque eles não tenham, mas é que quanto mais voz falando sobre algum assunto específico, sobre uma minoria ou sobre uma necessidade de mudança na sociedade, isso pode ser considerado ativismo e sempre, obviamente, vai ajudar essa mudança a acontecer. Então os podcasts dessa semana são podcasts que deram voz a um grupo específico de pessoas e está dando a oportunidade de mostrar um outro lado, mostrar uma visão diferente, mostrar uma vivência diferente. Então não são podcasts simplesmente que levantam uma bandeira e saem fazendo campanhas, não, são podcasts como qualquer outros podcasts, mas eles têm aquele pezinho no ativismo por dar voz a quem precisa. Então para começar a semana, lá no dia 114 eu ouvi o AfroPie e no dia 115 eu ouvi o Ideias Negras. São dois podcasts que visam dar voz à comunidade negra. A ideia do AfroPie é dar voz para a comunidade negra, mas através de uma visão de paternidade. Ou seja, são diversos pais negros conversando sobre a forma como eles criam seus filhos e os desafios que uma paternidade negra tem. Já o Ideias Negras é um podcast que faz entrevistas com personalidades negras de diversos campos aí, cientistas, publicitários, ele conversa com essas pessoas exatamente para mostrar como que é a vida de um negro dentro desses ambientes. E do AfroPie eu vou indicar o episódio 10, que é um episódio onde eles falam sobre as influências que eles tinham na infância. Quem eram as pessoas que eles viam negras na televisão, que influenciavam eles, e como que é uma visão um pouco de hoje em dia sobre isso aí. E do Ideias Negras eu vou indicar o episódio 25, Grupo Publicitários Negros, que é um episódio onde eles conversam sobre um grupo de publicitários negros e falam aí não só sobre os desafios da carreira, mas também como o mundo da publicidade aí está agindo em relação aos negros. E partindo lá pro dia 116, eu ouvi o Bichas Nerds e no dia 117 o The Library is Open. Esses dois são dois podcasts que visam aí dar um pouco de voz para a comunidade LGBT. O Bichas Nerds, como eles mesmos se definem, são um podcast que fala de cultura pop, mas é feito por bichas, mas para todo mundo que gosta desse universo. Eles focam bastante em falar sobre representatividade, falar sobre espaço, esse tipo de coisa, mas eles são um podcast de cultura pop, então eles trafegam aí sobre diversas novidades desse mundo com o prisma, com a visão deles. Bem interessante esse podcast. Já o The Library is Open é um podcast que nasceu para ser um podcast sobre RuPaul's Drag Race e acabou aí evoluindo e se tornou um podcast também falando sobre diversas coisas, principalmente da cultura pop. E obviamente que não falta um ponto de vista sobre a comunidade LGBT dentro do podcast. E de indicações e episódios lá do Bichas Nerds, eu vou indicar o episódio 26 da terceira temporada, onde eles falam sobre as animações Super Drags e She-Ra. E já do The Library is Open eu vou indicar o episódio 120, onde eles falam sobre LGBT na TV. Ou seja, eles pegam diversas obras que falam sobre a comunidade LGBT que apareceu na televisão aí de diversas formas, e eles comentam sobre esses personagens, representatividade. Pra você que tá procurando uma série aí, às vezes com esse viés, vai ter bastante indicação lá. Sem sombra de dúvidas, dar um espaço para essas vozes é muito importante e vale o teu joinha. Aproveita, se inscreve aqui no canal e marca a sineta para receber uma notificação de quando tiver um novo 365 podcasts no ar. E continuando com a lista aqui, no dia 118 eu ouvi o podcast As Matildas e no dia 119 o Feito por Elas. As Matildas é um podcast lá do portal Cinemação e é um podcast que gosta de mostrar aí uma visão feminina sobre o mundo da cultura pop, sobre o mundo do audiovisual. Então lá são diversas entrevistas, diversas conversas, pautas muito interessantes sobre diversos assuntos aí do audiovisual. Já o Feito por Elas, ele é um podcast que parece um pouco mais documental. Ele é um podcast que gosta de falar sobre mulheres no audiovisual. Na maioria das vezes são diretoras, onde eles pegam uma diretora e vão falar sobre diversas obras dessa diretora, contar qual que é o histórico dela, onde que ela tem as influências, o que que ela já fez, dar a opinião, nem sempre é só elogio. Então ela tem esse viezinho aí de falar sobre uma mulher específica, principalmente na direção.
mas tem algumas outras coisas que aparecem por lá também. E de indicações de episódios, lá da As Matildas eu vou indicar o episódio 13, O que o pornô fez com a gente. Elas pegam e vão falar sobre o pornô. Elas pegam uma produtora de filmes pornográficos aqui do Brasil e elas sentam numa mesa para discutir sobre aí como que o pornô fez com que as pessoas entendessem o sexo, o mundo. É muito interessante essa discussão e, se não me falha a memória, esse é um dos episódios mais baixados que as Matildas têm na história delas. É um episódio muito legal, muito importante e cheio de informação. E do Feito por Elas eu vou indicar o episódio 63, Animações, onde elas pegam exatamente o tema de filmes de animação que tem direção feminina e eles vão lá no passado buscando e contando todos os filmes aí até hoje que tiveram direção feminina, vão dando algumas dicas, lembrando de alguns filmes, dando aí sua opinião. E para fechar a semana, no dia 120, eu ouvi o Olhares Podcast. E toda essa ideia de fazer uma semana de podcasts de ativismo nasceu por conta de um convite da Aline Hack, a host aí do podcast Olhares, e ela me convidou para participar do Ativismo na Web, que é uma campanha que ela faz de ativismo online para alertar sobre a violência contra a mulher. Que só no primeiro semestre de 2018, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o 118, caso uma mulher esteja numa situação de violência, o número é 118 para ligar, essa central já registrou 73 mil casos de denúncia, um crescimento de 37% no número de homicídios denunciados e 16% de relatos de violência sexual. Em 2017, foram 156 mil casos registrados, e essa campanha visa ajudar exatamente na luta contra a violência de gênero. E o Olhares, como um podcast feminista, ele busca exatamente abrir olhares para diversas outras formas de enxergar esses problemas e lutar contra eles. Então fica a recomendação aí, eu não vou nem indicar um episódio específico do Olhares Podcast, vou indicar uma série de episódios, que é exatamente a série de episódios voltada para a campanha de ativismo. Tem lá todos os episódios, eu vou deixar aqui um episódio linkado aqui no vídeo para você já acompanhar, mas recomendo que você ouça todos esses episódios aí. Eu vou fechando a semana por aqui, na esperança que esses podcasts sirvam também para dar voz a você aí que está assistindo esse vídeo. Mas caso você não esteja representado por algum desses podcasts, você com certeza conhece alguém que precisa dessa voz ajudando, precisa desse auxílio, não somente para representar, mas também para ensinar. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas aí diversos podcasts de ativismo e faça essas vozes alcançarem cada vez mais gente.